Então tá bom. Marcos 10, quem achou, diga amém. Amém. Então espera que eu não achei não. Marcos 10, verso 46, diz assim, Marcos 10, 46, então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Disse Jesus: vá, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Amém? Pai, te damos graças pela tua palavra, cremos que ela é a verdade e que ela também, ó Deus, exala o teu poder. Que nessa noite, que o Senhor possa falar ao coração de cada um de nós que estamos aqui, também aqueles que estão assistindo, ó Deus, em algum lugar, que possam ser tocados pela tua palavra, pelo teu poder, que seja um derramar da tua misericórdia sobre nós nessa noite, para a honra e glória do teu nome. Amém. Amém? Está aqui a artezinha de hoje. Jesus é misericordioso, ele pode mudar a sua vida. E aqui está uma imagem representando a pessoa de Jesus com a mão estendida, pronto a socorrer. Então o tema de hoje é: Jesus é misericordioso, somente Ele pode mudar a sua história. Amém? O texto que nós acabamos de ler está dizendo que Jesus saiu com seus discípulos, uma grande multidão o seguia, o comprimia, uma agitação, um barulho, no meio daquilo tudo, muitos curiosos, alguns bajuladores, outros admiradores e outros que realmente eram discípulos e amavam o Senhor. Mas a realidade é que havia ali uma grande multidão, e quando há uma grande multidão, um grande agito, dificilmente a gente consegue observar tudo que está à nossa volta, né? As mulheres até que conseguem, são mais observadoras, né? Se a gente pegar o caminho daqui para casa e durar 10 minutos e chegar em casa, a esposa perguntar: como foi a sua volta para casa? Aí eu vou dizer: entrei no carro, acelerei e cheguei, pronto. Se perguntar para a mulher como foi seu trajeto de volta para casa, ela vai falar que viu uma coisa, viu outra, viu uma fachada, viu uma flor, viu um cachorro. A mulher vê tudo, é observadora, nós homens não. Mas numa multidão, você não consegue observar muitas coisas à sua volta. E de repente, no meio da multidão, havia um jovem cego, que o texto fala que era filho de Timeu. Um jovem cego que pedia esmola, uma pessoa sem perspectiva, uma pessoa sem recurso, sem nada para oferecer a ninguém. Uma vida totalmente sem valor perante o olhar dos homens, desprezado, ignorado, talvez tratado como um cão sarnento, que ninguém queria ficar por perto. Alguém que talvez nem acreditasse que pudesse ter um futuro. Alguém que talvez já tivesse desistido de sonhar. O seu coração talvez já estivesse totalmente amargurado com a vida. Então, uma pessoa que você olha para ela e é digna de pena. Uma pessoa que não tem nada para oferecer para ninguém. Uma pessoa com a vida totalmente sem valor pelo olhar do homem. E quando nós trazemos isso para a nossa realidade, sendo bem honesto, quantas vezes nós deparamos com pessoas em condições como essa? Tanto no ponto de vista natural, quanto espiritual. Porque às vezes a pessoa até
materialmente falando, ela não está tão ruim, mas é uma pessoa tão desgraçada na vida moral, na vida espiritual, na vida familiar, no comportamento, que a gente também despreza, não quer nem ficar perto, não estende a mão, não tem paciência e não tem misericórdia. Muitas vezes a instituição, a igreja, a religião, também ela faz isso, através das pessoas que ali estão, obviamente, não é a instituição simplesmente, são as pessoas que a compõem. Às vezes a igreja também despreza pessoas difíceis, pessoas problemáticas, pessoas que só dão trabalho, sim ou não? Porque tem ovelhas que dão lucro, elas têm lã, elas têm leite, e tem ovelhas que são doentes, não produzem nada, né? Trazendo uma figura para você entender. Tem pessoas na igreja que também dão muito trabalho, mais trabalho que as demais. Como a gente trata esse tipo de pessoa? Como que nós, como crentes, como pastores, como igreja, como irmãos, como que a gente trata as pessoas que parecem não ter nada para oferecer, pessoas que parecem que estão com a vida totalmente desgraçada, sem perspectiva e sem futuro? Olhando para o outro lado agora, imagina que você é essa pessoa, que em alguma área da vida, em algum momento da vida, se viu com a vida desgraçada, uma vida sem perspectiva, sem futuro, desprezada por todos. Uma pessoa que talvez já passou por várias religiões e nunca encontrou um lugar que o valorizasse por aquilo que ele é, não por aquilo que ele tem a oferecer, não por aquilo que ele aparenta ter, porque a humanidade, naturalmente os homens avaliam o outro por aquilo que ele tem para oferecer, sim ou não? A gente é interesseiro por natureza, não deveríamos, mas temos esse defeito, somos egoístas, precisamos mudar isso no nosso coração. O Evangelho está aqui para nos mudar, mas nós somos assim, infelizmente. E dentro dessa perspectiva, muitos de nós achamos que Deus também é assim. Eu vou te dar um exemplo. Muitas pessoas não acreditam que possam ter uma vida boa, uma vida bonita, uma vida transformada, que possa viver milagres, receber bênção de Deus, porque se julgam não merecedoras. Alguém já disse isso? Eu não mereço ganhar tal coisa. De fato, ninguém merece nada do Senhor. O fato de Deus nos dar alguma coisa não é por causa do nosso mérito, é por causa da sua graça e misericórdia. Deus faz por nós tantas coisas, não porque nós mereçamos, é porque Ele é gracioso e misericordioso como um pai. Quantas vezes o filho nos faz raiva, nos estressa, e ainda assim a gente pega no colo e beija? Eu sou pai, eu sei o que eu estou falando, e minha filha está na fase da pirraça. Do 3 anos em diante ele começa, né? A fase da pirraça. A bichinha desse tamanhozinho e já quer mandar no pedaço. Fui brincar de bola com ela hoje, tem que ser do jeito dela. Eu vou te ensinar, papai. Coloca a mão para cima, assim. Eu vou jogar a bola e o senhor pega. Aí eu fiz diferente só para irritar. Não é assim, papai, que eu te ensinei. 3 anos e meio. Por que a gente faz coisas boas para os nossos filhos? Mesmo quando eles nos estressam, mesmo quando eles teimam, mesmo quando eles não merecem, porque nós temos um amor dentro de nós pelos nossos filhos. Um amor que nos faz, às vezes, acordar de madrugada e ir lá socorrer um filho chorando, mesmo estando cansados. Mesmo aquela pessoa que não gosta de acordar no meio da noite, aquela pessoa que valoriza o sono, ela acorda e vai, porque ela ama o filho. Irmãos, se nós que somos maus por natureza, sabemos fazer boas coisas, a Bíblia diz, quanto mais o nosso Pai Celestial. Deus pode mudar a nossa história, porque Ele é gracioso e Ele é misericordioso, amém? Então, olhando para essa história desse jovem, no verso 48, quando ele clama por Jesus, quando ele grita, os discípulos de Jesus que estavam andando, começaram a dizer, repreendendo, fica quieto, não incomode o mestre. Às vezes nós temos essa impressão que se nós pedirmos a Deus, se nós orarmos a Deus, se nós clamarmos a Deus, nós vamos incomodar o Senhor. Assim como alguns irmãos falam assim, pastor, eu não te liguei para pedir ajuda naquela situação porque eu não queria te incomodar. Eu não te convidei para ir lá em casa para fazer uma oração que eu estava doente, eu não queria te incomodar. Aí eu falo, meu irmão, o meu trabalho é ser incomodado por vocês. Se vocês não me incomodarem, então eu não sirvo para estar aqui. Que o papel do pastor é ajudar as ovelhas, é socorrer as ovelhas, é estender a mão, é tirar carrapicho, é jogar óleo, é assim ou não é? Levar a aguinha, é tomar um café com os irmãos,
é bater uma prosa, é estar junto. Às vezes nós relacionamos com Deus assim: eu não quero incomodar o Senhor, eu não sou digno, eu não mereço tal coisa, eu não mereço receber nada do Senhor. Ou às vezes nós até queremos buscar a Deus e as pessoas que estão à nossa volta nos julgam, nos acusam. Lembra dos amigos de Jó? A história de Jó? Jó ia falar com Deus, ia conversar com Deus, os amigos só jogando ele para baixo. Às vezes estamos rodeados de pessoas que fazem isso conosco: não incomode o mestre, fica quieto, não busca Deus. Essa era a condição de todos os homens, de todos nós. Nós éramos cegos espiritualmente, nós éramos sem uma identidade espiritual, sem conhecimento e acesso às promessas de Deus, éramos escravos do mundo, escravos do pecado, presos ao passado que nos afligiu tantas vezes, presos em tantas limitações. Esse jovem cego representa a vida do homem sem Deus, o homem que não tem rumo, não tem propósito, não tem vida, um homem que não tem acesso muitas vezes às bênçãos de Deus. Porém, esse jovem nos traz algumas lições. Fala para o seu irmão assim: atitude. Não existe fé, meus irmãos, que não venha carregada, que não venha associada à atitude. Se a gente diz que crê, nós temos que ter uma atitude correspondente àquilo que dissemos que cremos. Eu não posso falar que creio e não ter uma atitude correspondente. Esse jovem, no verso 47, corre aqui comigo, Bartimeu, quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O verso 48, muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele teve uma atitude. Ele não deixou com que a circunstância a qual ele estava vivendo há tanto tempo, aquela prisão que ele vivia há tanto tempo, limitasse a sua fé. Olha que interessante, ele era cego, os olhos dele não conheciam Jesus, mas o coração dele enxergava quem era Jesus. Os olhos naturais dele não tinham contemplado Jesus, nem visto Jesus fazer milagres, mas no coração dele havia uma crença em Jesus. Ainda que os olhos naturais estivessem cegos, os olhos do coração estavam abertos. Quando ele ouviu que era Jesus que estava passando, ele sabia quem era Jesus, porque você não vai gritar para alguém fazer algo por você se você não sabe quem está passando e aquela pessoa tem condição de te ajudar. Se ele gritou para Jesus, é porque ele sabia que era Jesus. Aqui, meus irmãos, entra um princípio da fé. A nossa fé só é real se ela tiver substância que a justifique, substância que possa fundamentá-la. E que substância é essa? O conhecimento de quem Deus é. Esse cego, por mais que ele pudesse ser desprezado por todos, dentro dele havia um conhecimento de quem era Jesus. E ao saber quem era Jesus, ele sabia que podia clamar, que Jesus escutaria e não o desprezaria por causa da sua condição humana. Porque em muitas portas que nós formos bater hoje pedindo socorro, vão nos desprezar. Talvez muitas pessoas fizeram como nós, que quando alguém pede, aperta o vidro do carro para subir e finge que não está vendo. Não se manifeste, tá, se você fez isso. Só fique quietinho. Mas talvez ele já passou por tantas situações de humilhação, mas ele viu em Jesus a grande oportunidade da sua vida ser transformada. Por mais que tentaram calá-lo, ele gritava ainda mais: filho de Davi, tende misericórdia de mim, porque os olhos da fé não estavam fechados. Irmãos, a nossa vida, nem tudo que nós oramos aconteceu, vamos ser honestos, sim ou não?
Nem tudo que nós pedimos se tornou real. Nem todos os nossos sonhos realizaram. Eu posso dizer que se meus sonhos tivessem realizado, eu não estaria aqui. Eu estaria na Europa, aposentado como atleta, rico e milionário, e eu acho que eu nunca mais voltaria para o Brasil. Deus sabe o que faz com cada um de nós. Muitas das nossas orações não foram ouvidas. Então, talvez os nossos olhos naturais não conseguiram enxergar muitas coisas que nós sonhamos. Mas ainda que isso seja uma realidade, e eu creio que é uma realidade da vida de todo mundo, os nossos olhos espirituais, os olhos da nossa fé, precisam estar abertos para o Senhor. Paulo vai ensinar um princípio de fé em 2 Coríntios 5:7, que nós não podemos andar por vista, e sim por fé. Eu não posso andar por aquilo que eu estou vendo, eu tenho que andar por aquilo que eu creio. Eu não posso andar por aquilo que está diante dos meus olhos apenas, eu preciso olhar de acordo com o que a Escritura me apresenta de perspectiva de vida. Porque se eu olhar para o que o natural me mostra, muitos de nós podemos estar em algumas áreas da vida como esse jovem, cego, sem perspectiva, jogado num canto da rua, sem sonhos, sem projetos. Talvez você olhe para o espelho e você vê diante do espelho uma pessoa extremamente limitada. E você não consegue crer que amanhã você pode ter uma oportunidade que mude a sua história. Porque as pancadas da vida, as decepções e frustrações da sua história te fazem enxergar diante do espelho um patinho feio, e de fato nós somos. Eu não vou te iludir, nós não somos bons, nós não somos poderosos, nós não podemos muitas coisas em nós mesmos, mas pela graça e misericórdia do Senhor, nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Baseado na graça do Senhor e no poder e na misericórdia dEle, nós podemos romper limites na vida. Não é na nossa força, não é no nosso grito, não é na nossa habilidade, mas é baseado na graça de Deus. Irmãos, eu só estou diante de vocês aqui como pastor por causa da graça do Senhor. Não há em mim nenhuma habilidade capaz de convencer algum de vocês a estarem aqui. Qualquer igreja que você for aqui em Fortaleza, você vai encontrar alguém que prega melhor, que fala um português mais bonito. Talvez você não vai encontrar alguém mais bonito que eu, mas tem que ter um pouquinho de autoestima também, né? Conta um pet como esse. Mas falando sério, irmão, tem muita gente melhor do que nós. Tem muita gente boa por aí. Tem bons palestrantes por aí. Por que estamos aqui? Porque Deus nos chamou. Não tinha ninguém pior para Ele escolher, Ele me escolheu. Graça, misericórdia. Eu já disse isso aqui antes. Vocês estão diante de um jovem que com 24 anos queria morrer, queria se suicidar, de tanta depressão. E hoje tem uma autoestima lá nas regiões celestes. Só vive sorrindo, só fica brincando, porque Deus encheu de alegria. Se Deus fez na minha vida, por que não pode fazer na sua? Eu não mereço, eu também não mereço. Nunca mereci. Pelo contrário, o meu passado me condena, mas a graça de Deus me isenta. Amém? Então esse jovem achou aqui a chave da sua oração. Ele gritou: tende misericórdia de mim. Olha para o céu e fala: Senhor, tem misericórdia de mim? Olha como isso é importante. Misericórdia é compaixão, sentir a dor do outro, se compadecer a ponto de assumir a mazela do outro. Irmãos, eu sei do meu passado e sei das lutas internas que eu tenho. E mesmo com os defeitos que eu tenho, eu ainda assim consigo sentir misericórdia por muita gente. Mesmo com os defeitos que eu tenho. Eu já fui extremamente ganancioso, extremamente egoísta. E é uma luta que eu tenho todos os dias na minha carne. Todos os dias.
porque é da natureza humana. Mas ainda com todos esses defeitos que a gente está lutando na graça do Senhor para transformar dia após dia, eu ainda consigo ter misericórdia pelas pessoas. Agora imagina Deus que é perfeitamente amor. Nós avaliamos Deus muitas vezes pela nossa perspectiva humana, baseado naquilo que nós temos de experiência de vida. Irmão, não há ninguém nessa terra que se compara ao coração de Deus. O único que viveu nessa terra como Deus foi o Cristo, Filho de Deus, que é o próprio Deus. Existe em Deus misericórdia para conosco, e eu quero te provar. Efésios capítulo 2, verso 4 e 5. Efésios 2, 4 e 5. Acharam? Vamos do verso 4. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Eu vou repetir o que eu disse anteriormente. Esse cego Bartimeu simboliza a nossa vida sem Deus. Uma vida desgraçada, sem futuro, sem perspectiva, condenado, destruído, de sofrimento. Deus olhou para nós e nos amou com tamanho amor, um amor imensurável, incalculável, de tal maneira que Ele derramou sobre nós da sua rica misericórdia e nos deu vida quando estávamos mortos. Imagina aquele mendigo, aquele cego, como a gente vê tanto na rua aí, infelizmente, tirado da rua, dado um banho, cortado o cabelo, feito a barba, dado um banho de loja, passando um perfume, vira outra pessoa, sim ou não? O cara olha no espelho, ele fica assim, apaixonado com ele mesmo. Não sabia que eu era tão bonito. Deus faz isso com um homem pecador. Deus faz isso com um homem que é cego espiritualmente, que um homem que é mendigo, que é escravo do mundo, do pecado, da carne, do diabo. Deus pega com sua graça, derrama sobre o homem, como Ele fez comigo, com você e com todos aqueles que são salvos, por causa da sua misericórdia. O que é misericórdia? É Deus isentando-nos de uma punição que merecemos. O que é graça? É Deus nos presenteando com um presente que não merecemos. Então graça e misericórdia são irmãos gêmeos. A misericórdia é Deus nos isentando da punição que merecemos, e a graça é Deus nos dando presente que nós não merecemos. Jesus olha para esse moço gritando: tem misericórdia de mim. E como que Jesus reage? Jesus não reage como um ser humano normal. Jesus não reage com aquele olhar de acusação, de condenação, humilhando ainda mais. Já viu que tem pessoas que não podem acender um palmo na vida social, que pisa nos outros? Maltrata um funcionário, maltrata um servidor qualquer ambiente que vai maltratar as pessoas. Eu fico impressionado como isso acontece. Fico impressionado. As pessoas sobem um pouquinho de patamar social, pisa, humilha. Eu já contei isso aqui lá no meu prédio. Uma mulher que trabalhava lá em casa foi pegar o elevador. O morador perguntou para ela: a senhora mora ou trabalha aqui? Aí ela disse: eu trabalho. Então a senhora espera que eu vou no elevador, depois a senhora pega. A mulher estava com lepra? Com sarna? Com Covid? Não, é porque ela é empregada doméstica. Não posso pegar elevador com você. Eu sou doutor. Pobre, desgraçado de alma, sem misericórdia, sem amor.
E aí a gente vem para a igreja e às vezes a gente acha que Deus é assim. Eu sou tão sujo, tão pecador, já fiz tanta coisa errada na vida, já fiz tanta loucura, Deus não vai estender a mão para mim. Olha aqui a figura. Jesus é misericordioso, Ele pode mudar a sua vida, amém? Por causa porque Ele é rico em misericórdia e nos ama com um amor enorme. E aí você abre, por favor, Hebreus 4,16. Hebreus 4,16. Hebreus 4,16. Hebreus 4,16. Achou aí? Diz assim: assim aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Qual era a necessidade desse jovem? A principal ali no sentido físico, humano, voltar a enxergar. Ele era cego. Qual a necessidade que muitos aí fora têm hoje? De ter os olhos espirituais abertos e conhecer o Salvador Jesus Cristo. Mas podemos ter outras necessidades que carecem de um milagre da graça de Deus. Uma necessidade de uma cura física, emocional, uma necessidade financeira, de uma porta de emprego, de uma direção para a vida profissional que está meio perdida, sem rumo. Existem N situações na nossa vida que precisam de intervenção divina, sim ou não, gente? Talvez é um casamento que já ficou amargo, já não tem mais sabor, não tem cor, não tem alegria, e a pessoa, ainda que queira estar junto, não sabe mais o que fazer. Jesus pode transformar essa água rala em vinho novo. Ele pode. Mas eu não mereço, eu sei que você não merece, eu também não, mas não é merecimento humano, é graça e misericórdia. Diga comigo assim: graça e misericórdia. Diga graça e misericórdia. Usar a linguagem dos coach. Pegou a chave, duas chaves. Essa é a chave. Gente, essa é a essência do relacionamento entre o homem e Deus. Adão não merecia que Deus nem olhasse para ele, nem conversasse com ele. Adão pecou. Cara, Deus falou com Adão: Adão, não coma daquele fruto, cabeção. Igual criança, né? Você fala, não pega aí que pega. E eles pecaram, e Deus veio atrás de Adão. Deus não desprezou Adão, ainda que teve consequência. Mas ali Deus preparou já simbolicamente a roupa para tampar as vergonhas, apontando para o futuro que seria Cristo morrendo por nós na cruz. Deus derramou misericórdia. Deus podia ter fuzilado Adão e Eva ali e feito de novo um casal. Graça e misericórdia, amém? Então, esse jovem pegou a chave. Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia. Ele não bateu no peito e falou: Jesus, o Senhor precisa me curar porque eu mereço. Jesus, o Senhor precisa me curar porque eu sou dizimista. Jesus, o Senhor precisa me curar porque eu sou ofertante. Jesus, o Senhor precisa me curar porque eu sou voluntário na igreja. Jesus, o Senhor precisa me curar porque eu não faltei um elo da campanha. Jesus, o Senhor precisa me curar porque eu me banhei no Rio Jordão. Eu comi o sal grosso do sei lá do quê. Não, nada disso. Ele não falou nada, não justificou nada, ele só falou: tem misericórdia de mim. Sabe por quê? Misericórdia faz parte do caráter de Deus. Ele clamou porque ele conhecia. A pergunta para nós é: nós conhecemos o Deus a qual nós cantamos sobre Ele, falamos sobre Ele? Precisamos conhecê-lo, para que possamos orar crendo no caráter dEle, não no nosso merecimento. Então, qual foi a atitude de Jesus diante do cego, para que eu e você possamos usar como exemplo para a nossa vida de oração? Um homem que não tinha nada para oferecer, que não tinha valor para os homens, consegue chamar a atenção de Jesus. Jesus se vira para ele, estende a sua misericórdia e manda que os homens, os discípulos, buscassem ele. Irmãos, se Jesus teve misericórdia desse homem, você acha que ele não tem misericórdia da sua vida?
Quando a gente gasta tempo murmurando e reclamando, é porque nós não entendemos que Deus está cuidando de nós, mesmo sem entender. Mesmo sem entender as estações e os processos que estamos vivendo, se nós andamos com o Senhor, confiamos no Senhor, temos andado em obediência com o Senhor, descansa, relaxa, Deus está cuidando. Nós temos a mania de fragmentar a nossa vida. Esse tempo aqui foi bom, esse tempo aqui foi ruim, esse tempo aqui foi bom, esse aqui parece que piorou. Deus não enxerga a nossa vida fragmentada. Deus enxerga a nossa vida como um todo, porque nós existimos diante dele antes da fundação do mundo, já conhece a nossa história. E o nosso Deus, ele é atemporal, ele enxerga em todo o tempo, ele enxerga antes, agora e o amanhã. Ele vê a nossa vida como uma linha inteira, não como a gente vê. Então comece a ver a sua vida nas mãos de Deus, confiando que ele está cuidando da sua vida como um todo, amém? Qual foi a atitude então desse jovem quando Jesus mandou chamá-lo? O texto vai dizer que ele se colocou de pé, largou a sua capa e colocou no seu Twitter, hashtag partiu encontrar Jesus. Qual é a atitude que nós temos quando Deus fala conosco? Qual a atitude que nós temos tomado quando ouvimos a voz de Deus? Aí você pode perguntar, mas Deus não falou comigo? Ele está falando com você aqui agora e comigo também. Não, mas eu só acredito se Deus falar, eis que te digo, apontar o dedo e falar, assim diz o Senhor. Então tá bom, eis que te digo, assim diz o Senhor. Está aqui, ó. Não tem revelação mais importante que essa. Esse jovem, ao ouvir que Jesus estava chamando, largou a sua capa. Não sei se você já parou para pensar o que era essa capa. A capa talvez fosse a única coisa que ele tinha. A capa talvez era o que ele se protegia da chuva, do sol e do frio. A capa também ao mesmo tempo representava a sua condição de pedinte, mas ao mesmo tempo era a sua riqueza, era uma coisa que ele tinha. Que loucura! Diante da oportunidade de ir até Jesus e ter um encontro com aquele que poderia mudar a sua história, ele abriu mão da sua capa, ele abriu mão da sua riqueza, é a única coisa que ele tinha. Ele abriu mão daquilo que ele se apegava, ele abriu mão daquilo que trazia sua identidade de miséria, ele jogou fora. Ao deixar a capa para trás, dá a ideia de que ele nem cogitou retornar à condição de vida que ele tinha. Ou seja, eu estou indo até Jesus e vou deixar para trás tudo que ficou para trás. Que ousadia, que confiança. Irmãos, a vida com Deus tem que ser assim. Aquilo que precisa ser deixado para trás, precisa ser deixado para trás. Porque Deus não vai fazer coisas novas se ficarmos apegados às velhas. Eu aprendi isso para a minha vida. Lá em BH, fica a dica aqui, tá? Lá em BH, janeiro é meu aniversário. Eu sempre ganhei muita roupa. Pô, eu gosto da roupa para pastor, isso é uma benção. Eu ganhava muita camisa, muita roupa. Eu tinha uma igreja com quase 1000 pessoas, né? Então, se 10% der um presente, é muito presente. E aí o que eu fazia? Eu chegava em casa, ia separando roupa, separando, tirava um monte e doava. Aí eu falava para a Sara assim, eu vou doar, porque Deus não vai me dar nada novo, se não tiver espaço para ter coisas novas. Para ter coisas novas, é preciso tirar coisas velhas. Qual a capa que você precisa jogar fora hoje para Deus colocar algo novo na sua vida? Você quer vestes novas do Senhor, mas não quer abrir mão das capas velhas? Você quer viver uma história nova, mas não quer abrir mão da história velha? Você quer viver um novo projeto, mas não abre mão do passado, dos projetos que você já viveu? Qual a capa você precisa jogar fora? O que você precisa jogar fora? Qual que é a sua segurança, seu tesouro, que você não abre mão? E Deus está falando, abra mão para que eu te dê algo novo, mas você não está abrindo mão. Ele jogou a capa fora, é uma coisa que ele tinha. Diante da misericórdia e do amor de Jesus,
precisamos agir dessa maneira. Precisamos ter a atitude de deixar para trás tudo aquilo que nos limita, nos envergonha, nos prende ou nos garante uma aparente segurança e mergulhar completamente em Cristo. Jesus tem que ser o nosso tudo. Jesus tem que ser o nosso tudo. Eu me lembro de um episódio, eu já me afoguei de verdade 4 vezes. 2 vezes quando criança, uma vez como adolescente e uma vez como adulto. Eu estava numa praia lá em Portugal, eu morava em Portugal e estava brincando com uma prancha. Só que aquelas pranchas fake, aquelas de borracha que faz assim, quando dá um tapa da água. E eu estou lá esperando chegar uma onda boa para pegar uma ondinha e vir até a praia, né? Coisa de mineiro, né? Morre muito mineiro em praia por causa dessas coisas. E eu não sei nadar bem, não sei nadar quase nada. Eu nado igual um machado sem cabo. E aí estou lá, virei as costas para a areia, estou esperando a onda boa. E eu não percebi que o mar me levou. Quando eu olhei para trás, eu estava longe. Não era longe absurdo, mas para quem não sabia nadar nada, era longe. E aí me deu aquele pavor, porque eu já tinha afogado 3 vezes, essa foi a 4ª, me deu um pavor, e o pavor me fez ficar mais nervoso. E aí eu perdi a prancha. E eu comecei a afundar. Meus irmãos, pensa quando tudo fica negro e você já não tem mais fôlego. Eu estava morrendo. E eu conseguia voltar, a onda vinha, me dava um tapa, eu afundava de novo, eu comecei a clamar, Deus tem misericórdia da minha vida. E de repente uma onda veio, bateu nas minhas costas, me empurrou, e eu consegui chegar num lugar que meu pé dava a profundidade, e eu consegui sair de lá todo tonto, todo envergonhado, cheio de sal por dentro e por fora, salgadinho. E quando eu cheguei do lado de fora, estava um salva-vidas e um surfista. E os dois falaram comigo assim: estávamos prontos para entrar para te salvar, que a gente viu que você estava afogando. Como é que você conseguiu sair? E eu falei: cara, só pode ter sido Deus, porque eu estava entregue já. E a prancha foi embora, sumiu. Depois eu fui pregar um dia um culto de jovem, Deus me deu essa ilustração, que às vezes a gente precisa abrir mão daquilo que é para nós uma segurança, para a gente ter experiências com o Senhor. Foi a pregação que eu preguei que deu mais pessoas se convertendo no culto que eu fazia em BH. Foi o dia que eu falei sobre isso, que eu tive que perder a prancha para conhecer um Deus que estende a mão até no fundo do mar e livra seus filhos. Talvez Deus está falando para você hoje assim: a capa que você está presa nela, capa do seu passado, a capa da sua história, dos seus feitos, a capa, você vai ver aí qual que é a capa no seu coração. E Deus está dizendo: abra mão, deixa a minha misericórdia te envolver e te apresentar uma nova história. Jesus tem que ser o nosso tudo, irmão. Se Ele mudou o tabuleiro, se Ele mudou as peças de lugar, confie nele. Eu nunca vou cansar de falar, irmãos, eu nunca sonhei em estar em Fortaleza. Não é por desprezo, nada disso. É porque eu não tinha nenhum contato em Fortaleza, eu não tinha nenhum amigo aqui, eu não tinha motivo para estar aqui, senão vim curtir férias na praia. Eu tinha uma vida organizada em Belo Horizonte, eu tinha tudo que eu precisava para viver o resto da minha vida, para criar minha família. Minha esposa com o emprego dela, tudo certo. Uma igreja linda, sem precisar colocar um parafuso na parede. E vim para cá começar uma igreja do zero, no meio de uma pandemia. E Deus ainda prega umas peças, né? Me mandou 10 dias na pandemia, porque se Ele mandasse na pandemia eu não teria vindo. Eu falei: não, Senhor, essa voz não é sua não. E para chegar aqui tem que fazer do zero, irmãos, do zero, de tudo que tem aqui. Eu tenho a minha participação de escolha, decisão e tudo, e sem dinheiro. Por que Deus fez isso? Para eu conhecer uma faceta de Deus que eu não conhecia ainda, que de fato a obra de Deus, feita do jeito de Deus, jamais ficará sem um suprimento de Deus. Isso aqui é um milagre, irmãos. Isso aqui é um milagre. Mês que vem esse chão vai estar carpetado.
Carpete lindo como esse. Você vai poder rolar no poder de Deus aqui sem se machucar. Milagre. Se Deus quiser, semana que vem tem ar-condicionado lá, como eu já disse. Milagre. O Kids está vendo, ele está pintando o Kids, ficando lindo. Milagre, aquele foi uma oferta. Uma irmã viu o Kids nosso, cor de pastel, sem graça, contratou uma artista para vir cá pintar. Começou a pintar ontem. Pode mandar pintar? Pode mandar pintar. Está lá pintando. Só mandou os desenhos, só aprova, pode fazer. Tudo aqui é milagre. Por que eu estou vivendo esse milagre junto com vocês? Porque eu tive a atitude de crer que Deus estava no controle, mesmo quando os meus olhos naturais não enxergavam nada. Amém, meus irmãos? Nunca vou deixar de contar essa história, sabe por quê? Para eu sempre lembrar que não é mérito meu, é graça e misericórdia. Amém? A partir da nossa experiência com Jesus, nós precisamos aprender com esse jovem, esquecer as coisas do passado e olhar para frente. Eu só olho para trás para lembrar de onde Deus nos tirou e ser grato a Ele, não para se aprisionar ao passado. Porque, meus irmãos, todos nós temos um passado. E se a gente ficar olhando para trás, quem dirige olhando para o retrovisor o tempo todo vai bater o carro. Retrovisor é só referência, você tem que olhar para frente, amém? Olhe para frente. Então, conclusão: Bartimeu chegou diante de Jesus e disse: mestre, eu quero ver. Aí Jesus disse: vá, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Um homem que era cego, desprezado, sem esperança, sem futuro, Cristo o recebe, o acolhe em sua misericórdia, em seu amor, dá a ele uma identidade nova de filho de Deus e dá a ele um propósito, agora discípulo de Cristo. Então, diante disso aqui, meus irmãos, não importa de onde nós viemos, como viemos, não importa o que falaram de nós, como nos enxergavam ou como nós mesmos nos enxergavam, não importa as limitações que temos, quer sejam físicas ou emocionais, o que importa é o que eu tenho feito diante das oportunidades que Deus está me dando, diante do relacionamento que eu tenho com Deus. Qual é a minha atitude? Qual é a minha atitude diante da misericórdia de Deus? Será que eu tenho coragem de deixar minha capa e seguir o destino que Deus tem sonhado para mim? Ou ainda estou preso a algumas capas do passado da minha vida? Irmãos, eu falo com vocês assim, com toda a verdade do meu coração. Eu não cogito mais voltar para Minas Gerais. Minha família está lá, amigos de anos, colegas de ministério de anos. A igreja de Belo Horizonte, a qual eu deixei, ela está no meu nome, eu sou o presidente dela, posso voltar o que eu quiser. O pastor que está lá é meu amigo, e ele fala: se você voltar, eu saio na hora para você assumir, eu fico seu auxiliar de novo. Eu jamais cogitei essa ideia. Eu vou pregar lá sempre, eu chego lá, me sinto muito honrado, mas não é minha casa. Fico doido para voltar para cá. Eu vou lá, encho a mala de queijo e volto. Sabe por quê, irmãos? Se nós não abrirmos mão para viver algo novo, nós não vamos viver algo novo. Pastor, mas eu não mereço. Eu sei, eu também não. Eu tenho certeza, irmãos, que essa igreja vai crescer. Tenho certeza, pelo Espírito de Deus. Não é porque a gente é bom, não é porque nós somos os melhores, não. É porque Deus tem um sonho para essa igreja nesse lugar, senão não teria vindo para cá. Existe um sonho de Deus para essa igreja nesse lugar. Existe um povo que vai ser alcançado por essa igreja. Existe um povo que vai ser alcançado pela CN, um povo vai ser alcançado pela Videira, um povo vai ser alcançado pela Canaã, um povo vai ser alcançado pela Logos e por tantas outras. É multiforme graça de Deus. E existe um povo que vai ser alcançado através dessa igreja. E é por isso que estamos aqui todos os dias. A gente está aqui de manhã trabalhando de servente, a gente está aqui trabalhando de faxineiro, a gente está aqui pregando, a gente está aqui dando aula, a gente faz visita, a gente vai no hospital, a gente vai no café com os irmãos, a gente vai na casa dos irmãos, faz tudo, porque nós cremos que cada vida tem o mesmo valor para o Senhor
e essa igreja vai crescer. Agora, se eu ficar olhando para trás. Então, para concluir, para a gente poder encerrar, o que você precisa abrir mão nessa noite e se lançar nos braços de Jesus, baseado na sua misericórdia e na sua graça? Talvez você tenha que jogar fora essa mentalidade que te limita tanto. Já viu aquelas pessoas que têm uma mentalidade que é presa numa caixinha, que não consegue sonhar com nada, não consegue acreditar em nada? Você sacode a pessoa, você tem talento, Deus te deu habilidade, você tem condição. Não, eu não tenho. Eu lembro de uma menina amiga nossa, esposa de um pastor amigo meu, que eu consegui um emprego para ela de gerente numa loja muito boa, para ganhar um bom salário. Aí ela falou assim: não, eu não tenho condição de ser gerente. Eu falei: como não, menina? Você comunica bem, você tem uma aparência boa, você é esperta, inteligente, é boa de conta, de matemática, é organizada, tem pulso firme, você tem tudo para ser uma boa gerente. Eu não consigo me ver assim, não. Não pegou o emprego. Tem pessoas que têm a mentalidade assim, já viu? Joga fora essa mentalidade. Se Deus colocou diante de você uma oportunidade, agarre-a. Porque se eu fosse olhar as minhas limitações, eu jamais teria vivido tudo que eu já vivi no Evangelho. Eu estava hoje lá de tarde fuçando na página do YouTube as minhas pregações antigas, até mandei uma para vocês no grupo. Já preguei em tanto lugar, gente. Já preguei nos Estados Unidos, na Itália, na Bolívia. Nesse Brasil, já cortei esse Brasil quase todo pregando como itinerante. E eu fico olhando quem sou eu na fila do pão. Agora, se Deus chamou, sábado agora eu vou pregar em Aracaju, volto correndo para daqui domingo. Se Deus chamou, por que eu não vou? Se Deus chamou você para fazer alguma coisa, faça. Se Deus colocou na sua mão alguma coisa, vai lá e faça. Se Deus abriu uma porta, entra na porta. Sabe por quê? A glória é dele, não é mérito humano. Amém? Então fica de pé. Qual capa você precisa jogar fora hoje? O Bartimeu jogou a capa dele fora. Aquela capa era a sua identidade: pobre, mendigo, sujo, sem esperança, sem perspectiva. Ele jogou fora e se apropriou das novas vestes que Jesus tinha para ele. Vestes brancas, vestes de louvor, vestes de filho. Lembra daquele jovem, o filho pródigo? Quando ele voltou, o que o pai fez com ele? Vestes novas. É isso que Jesus tem para nós, vestes novas. Vestes traduz também identidade. Fecha seus olhos. Pai, nessa noite nós queremos colocar diante do Senhor a nossa vida. Uma mensagem, ó Pai, tão simples de entender, mas que carrega, ó Deus, um peso espiritual tão grande, porque ela nos mostra, ó Deus, um pouco daquilo que o Senhor é. Tu és um Deus de misericórdia, e toda a nossa relação com o Senhor é fundamentada no teu caráter, não naquilo que podemos oferecer, porque nós não temos nada para oferecer, mas é fundamentada no teu caráter. E tu és um Deus de misericórdia, tu és um Deus de amor, tu és um Deus de graça, tu és um Deus que estende a mão, tu és um Deus que tem empatia, tu és um Deus que exerceu misericórdia de forma integral. O Senhor se compadeceu da nossa dor, o Senhor se compadeceu da nossa mazela, o Senhor se compadeceu da nossa desgraça humana, e o Senhor foi para a cruz e morreu em nosso lugar, para que pudéssemos ter vida, para que pudéssemos ser perdoados, para que pudéssemos ter uma nova perspectiva de vida, e que vai muito além da prosperidade nessa terra, aponta para uma vida eterna com o Senhor, em plena santidade. Mas também essa vida que o Senhor tem para nós, nos toca também na nossa humanidade. O Senhor é misericordioso para tocar em nossa humanidade. O Senhor é misericórdia para tocar no nosso casamento. O Senhor tem misericórdia para tocar no nosso corpo físico e sarar nossas enfermidades. O Senhor tem misericórdia para mudar a nossa vida financeira e prosperar os nossos caminhos. Quantas histórias vimos disso, ó Deus. E nessa noite nós pedimos ao Senhor
Que a misericórdia do Senhor se renova e que se manifeste em áreas específicas na vida de cada um de nós. Só o Senhor sabe, ó Deus, o que cada um de nós temos passado. Só o Senhor sabe, ó Deus, o que cada um de nós tem vivido. Por isso, ó Deus, nessa noite nós queremos lançar diante dos teus pés a nossa capa. O Senhor sabe qual ela é. Talvez é uma capa de glória que vivemos no passado. Talvez é uma capa de segurança. Talvez é uma capa de status. Talvez é uma capa de dor, de sofrimento e humilhação. Talvez é uma capa de autodepreciação. Quero colocar diante do Senhor nessa noite nossas capas, Senhor. Eu quero levantar as mãos para o céu junto com meus irmãos e te pedir, ó Deus, nos revista com vestes de louvor. Nos revista nessa noite com vestes de louvor. Derrama, Pai, sobre nós óleo de alegria, vinho novo. Coloque em nosso coração um novo sopro. Arranca da nossa alma, Pai, depressões, tristezas, angústias, amarguras. Arranca da nossa mente, ó Deus, as memórias e lembranças de abusos, sofrimentos que nos impeçam de olhar para frente. Arranca de nós, ó Pai, a culpa, a capa da culpa dos erros que cometemos. Arranca de nós, ó Pai, a capa da brutalidade, da ignorância, da insensibilidade. Nos revista de Cristo. Nos revista de Cristo. Toque em nosso caráter. Transforma o nosso caráter segundo o de Cristo. Toca, Pai, na visão que nós temos da vida, do mundo, da perspectiva de futuro. Coloca em nós a perspectiva celestial. Acenda em nosso coração, ó Deus, uma viva esperança. A esperança no Senhor. E nos ensina a ter uma fé correta, não uma fé em nós mesmos, não uma fé que vai dar certo somente, não uma fé na fé, mas uma fé no Senhor, uma confiança no Senhor, uma confiança num Deus misericordioso, num Deus gracioso, num Deus cheio de amor, num Deus rico em misericórdia, num Deus que estende a mão e que não despreza ninguém. É o que te pedimos nessa noite, para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém.